bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um Lado a Lado começando agora e hoje eu converso com o historiador Dr. Sinésio Sampaio Góes Filho. Autor de diversas obras importantes, agora ele está lançando um novo livro onde aborda a história de Itu nos áureos anos em que viveu o capitão-mor Vicente Tax. Bem-vindo, Dr. Sinésio. Muito obrigado, Mirna. Um prazer estar aqui com você. De novo, né? De novo, pela segunda vez. Espero que não seja a última. Se Deus quiser. Novo livro saindo do forno, não é? Pois é. Vai ser lançado em Itu no dia 14, que é um sábado, lá no Centro de Estudos do Museu Republicano. Ali na antiga prefeitura, né? Antiga prefeitura, pois é. Os interessados estão convidados, apareçam por lá que haverá livros que eu vou assinar lá depois do Palavrório, né? Do Palavrório. Palavrório vai ter música também, tem uma pianista de Itu, que é uma excelente pianista, Maria José Carrasqueira, que ela vai tocar também lá. Então espero que seja uma coisa bonita. Linda, né? Espero, vamos ver. Itu em seu auge, tempos do capitão-mor Vicente Tax. É mais história de Itu ou é mais biografia ou é uma mescla? Pois é, a ideia original, eu pretendia escrever uma biografia do capitão-mor Vicente Tax, né? Era um nome que já estava na minha cabeça há muitos anos, né? Quando eu era garoto, saiu um artigo no Cruzeiro, que era a revista mais vendida da América Latina, né? Que chamava O Preço de uma Gargalhada Imperial, né? Um historiador que escrevia semanalmente no Cruzeiro, chamava Gustavo Barroso, historiador, né? Então eu conheci a história da gargalhada que Dom Pedro deu quando viu o capitão-mor. Depois uma prima minha escreveu, quando se formou na Faculdade de História, um folhetinho, um artigo na revista de formatura sobre o Vicente Tax. Então era um nome que eu já conhecia, mas só ultimamente, quando eu vim já aposentado do Itamaraty, eu tive contato com Itu, as coisas de Itu, é que eu aprendi mais sobre o capitão-mor, algumas coisas, né? A poesia dele, o Luiz Roberto de Francisco descobriu uma poesia grande dele, publicou numa revista. Aí que eu comecei a estudar o capitão-mor, ensaios, mas vi que não havia elementos, não há elementos para fazer uma biografia que fique em pé. Então, na metade do trabalho, eu desviei um pouco para Itu. Então, falar o que se sabe sobre o capitão-mor, mas sobretudo em Itu, que é o auge de Itu, né? O tempo que Itu era um centro produtor de açúcar, que era o mais importante da capitania. E essa figura que ilustra a capa, ela foi... Pois é, esse é um quadro do Benedito Calixto, que era um pintor da virada do século, de coisas históricas, né? E ele fez esse quadro, que está bonito, o capitão-mor, todo bem vestido aí, do fardão vermelho, famoso, que ele teria se apresentado a Dom Pedro I. Não era Dom Pedro I ainda, era o príncipe regente. Antes de ser imperador. Mas, como todo retrato histórico, é idealizado, né? E dentro, nas gravuras que eu mostrei, tem um mais recente, de 10 anos depois da morte dele, do Miguelzinho Dutra, que era um artista de Itu. E daí ele já não está tão bonito assim, já está mais caricaturado. Mas é baseado nessa caricatura, ou nesse desenho do Miguelzinho Dutra, que todos os outros quadros, sobretudo do Vicente Calixto, são baseados, né? Esse, né, do Miguelzinho? Esse aí. Aliás, o livro traz um bloquinho de fotos, né? De imagens, enfim, eu achei bem interessante colocar isso assim, né? Então, essa é a base das pinturas sobre ele, e a mais famosa é esse quadro do Benedito Calixto, que estava no Museu do Ipiranga, mas agora está no Museu de Itu, Museu Republicano de Itu. E uma edição muito bem feita pela Fox Tablet, pois é, daqui, né? De Salto, editor daqui. Como é uma obra regional, eu resolvi ficar aqui em Itu, né? Nem vou fazer lançamento em São Paulo, né? Quem sabe na Academia Paulista de Letras, alguma coisa menor, mas o lançamento mesmo vai ser em Itu. E, doutor Sinésio, vamos falar então, né, do Vicente Tax, do capitão-mor, o mais famoso capitão-mor do Brasil, colônia, né? Eu coloquei isso, não sei se é um exagero, mas é o mais retratado, mais mencionado em memórias, né? Na época era muito conhecido, hoje ninguém conhece,
mas no passado era bastante conhecido. Então, o Vicente Taques, ele foi capitão-mor dos 30 anos de idade até os 76, quando ele faleceu. Então, ele foi capitão-mor por 46 anos, né? Mas que é um recorde. É um recorde. Eu ignoro outra pessoa que tenha ficado assim, né? É só o Salazar em Portugal, nem o Stalin na Rússia, exagerando um pouquinho a comparação, né? Então, ele foi por 46 anos capitão-mor. Mas o que ele foi antes de ser capitão-mor? Né? E o que justificou a escolha dele para ser capitão-mor? Ele foi capitão-mor com 30 anos. Com 20 anos ele ficou uma função que chamava almotassé. Não existe mais essa função, mas era um pouco de fiscal de pesos e medidas. E com 25 anos ele ficou juiz em Itu. E com 30, capitão-mor. Mas sabe-se muito pouca coisa da infância, da juventude dele. Sabe-se que ele era filho de um português que ganhou dinheiro aqui em Itu, no comércio de ouro, porque ituanos tinham descoberto bandeirantes, ouro, não só em Minas Gerais, mas como também em Mato Grosso e Goiás. Então Itu era um centro abastecedor, né? Porto Feliz, perto de Itu, era o porto de Itu, para onde iam as monções para Cuiabá, né? Esse português, que era Aranha, veio de Portugal. Sobrenome Aranha. Aranha. E a segunda mulher dele é da família Paz de Barros, que era a família dominante em Itu. Então ele já entrou, ganhou dinheiro e casou-se com a família dominante em Itu, que eram os Paz de Barros, né? E dessa segunda mulher dele, Paz de Barros, que provém o capitão-mor. Então ele já nasceu numa família importante. Sabe-se muito pouca coisa da juventude deles. Os artigos que eu tive contato falam até de uma briga que ele teve com o sargento-mor. Depois, abaixo do capitão-mor, havia um sargento-mor. E o capitão-mor de Itu, anterior a ele, estava fora, nas minas de Cuiabá, minas de ouro de Cuiabá. Ele teve essa briga e teria sido enviado, porque é discutível, uns dizem que foi, outros não, acorrentado para São Paulo. Então, é uma das poucas coisas que se sabe. Mas tem cartas do governador, que para ele, não era governador que se chamava-se na época, chamava-se capitão-general, o chefe de São Paulo, né? E cartas para ele que falam, não, continue, que eu sei que é um pouco intriga da oposição, você não fez nada. Enfim, não atrapalhou a ascensão dele, essa briga com o sargento-mor, porque ele teve essas funções de almotassé e juiz antes de ser capitão-mor, com 30 anos. O capitão-mor era indicado pela Câmara e aprovado pelo capitão-general, que era o chefe de São Paulo, né? Do Estado. É preciso dizer que São Paulo, nessa época, não tinha muitas fronteiras, era tudo, era muito grande, né? Era quase que metade do Brasil. A capitania de São Paulo foi tirado dela Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. O litoral, então, ia até o Rio da Prata, né? Que São Paulo era meio fronteiras indefinidas, alguns falam paulistânia, mas era enorme, né? A terra dos bandeirantes e depois dos monçoneiros. E na época do capitão-mor, era a terra que virou de produção de açúcar. E Itu virou o centro de produção de açúcar da capitania, o centro do chamado quadrilátero do açúcar. Qual era a função do capitão-mor? No correr dos séculos, é um título antigo que vem de Portugal, né? Variou bastante as atribuições dessa função, né? Washington Luiz, que também era um historiador, nasceu no Rio, mas ficou um historiador, ele que criou o Museu de Itu, também ele era ligado a Itu, porque ele era casado com uma Paz de Barros, também da mesma família do capitão-mor. E ele tenta definir o que era o capitão-mor. Ele começa dizendo, era tudo, porque capitão-mor era um misto de prefeito, de chefe militar e de juiz e administrador. Então, era tudo. O que havia era o capitão-mor e a Câmara Municipal, que chamava Edilidade, chamava Senado da Câmara. Então, era uma função muito grande, era o chefe de tudo. A autoridade máxima. A autoridade máxima. E não havia divisão de poderes no sistema absolutista, que era a época do capitão-mor, né? Então, ele era executivo, um pouco legislativo, junto com a Câmara, e judiciário. Era uma função que abrangia tudo, e chefe das milícias também. E
também, em caso de revolta social, podia convocar também as Forças Armadas, né? Poderoso, né? Era poderoso. O Capitão Moro era tudo, era um ditador. Ele mesmo falava, ele tem uma frase, ele usava muito a autoridade dele, né? Falava que era Deus no céu, o governador, o rei em Portugal, o governador-geral em São Paulo e eu aqui em Itu, né? Então, quase não chegou a dizer o Estado sou eu, mas deve ter pensado, Itu sou eu. Uhum. Doutor Sinésio, o senhor fala aqui de Itu, e nós já vamos falar também do desenvolvimento de Itu, mas o senhor fala um pouco também do contexto político e social mais abrangente aí do Brasil e de Portugal, né? O senhor aborda isso também. Pois é, porque o Capitão Moro era um cidadão, o cidadão veio depois do absolutismo, era um súdito do rei de Portugal, né? Uhum. Quer dizer, o Brasil era uma colônia portuguesa, então a história de Portugal era a história dele, né? E por isso que eu começo um pouco em Portugal, na Europa, o período de vida dele é um período que o mundo mudou muito, né? O grande historiador agora me foge, Hobsbawm, eu acho que é Erich Hobsbawm, morreu há uns 10 anos atrás, era um grande historiador da época. Ele fala que foi o período, mais ou menos o período de vida do Capitão Moro, que o mundo mais se transformou, né? É o período da Revolução Industrial, o período da Revolução Francesa, o período da enciclopédia, como apareceu, contra o absolutismo, um pouco contra a religião, contra a mitologia, né? A racionalidade. Apareceu um pouco o ateísmo, um dos redatores da enciclopédia era ateu, que era o pecado maior que podia haver até então, né? Diderot, né? Nem todos, Voltaire, que era contra a Igreja Católica, mas não era ateu. Mas foi um período das luzes que falavam, do iluminismo, né? E Portugal foi invadida por Napoleão. Então, João VI veio para cá no Brasil nessa época. 1808, então, né? 1808. Foi um período de muita agitação, mas não em Itu. Itu estava bem, foi o período do auge da produção de açúcar, começou a produção de açúcar e se formou uma sociedade muito escravocrata aqui em Itu, né? Senhores de engenho e os escravos que trabalhavam, né? A população escrava era maior que havia em São Paulo, era concentrada aqui em Itu. E 2/3 da população vivia no campo, ao contrário de hoje. Na cidade tinha 1/3, o campo tinha 2/3, né? E coincidiu esse auge da produção de açúcar de Itu com o tempo do Capitão Moro. Um autor diz que ele propiciou isso, mas eu acho que é um certo exagero. Foi uma coincidência, acho eu, assim, porque ele era um absolutista, embora tenha aderido à revolução, digamos, de Dom Pedro I. Claro, facilitou o fato de ter feito essa revolução no Brasil, a independência, o herdeiro legítimo da coroa lusa, né? E, doutor Sinésio, o senhor estava me falando antes da gente entrar na entrevista que Itu, nessa época, chegou a ter 16 mil habitantes e que, comparado a São Paulo tinha 20 mil habitantes. Quer dizer, Itu era muito grande, digamos, na época. Na época era a maior cidade do interior, né? Havia Taubaté e Santos, mais ou menos parecida. Curitiba também, porque Curitiba estava no estado de São Paulo, Paraná integrava São Paulo, né? Mas Itu era quase do tamanho de São Paulo, né? São Paulo tinha 1800, São Paulo tinha cerca de 20 mil habitantes, Itu tinha 16 mil habitantes. 10 mil no campo e 5 mil na cidade, né? Então, era uma grande cidade do interior de São Paulo. E o Capitão Moro nasceu em Itu, morreu em Itu, só conheceu São Paulo. Ele é da época do José Bonifácio, né? Ministro de Dom Pedro I depois. Mas José Bonifácio era um homem que tinha morado na Europa, em Paris, Londres, um erudito, conhecia as grandes cidades. O Capitão Moro não, ele nunca foi para Coimbra. A educação dele não se sabe, mas o Luiz Roberto de Francisco, ele acha que o Capitão Moro estudou, onde estudou o irmão dele padre, num convento de São Francisco, porque ele falava latim, fazia poesias, escrevia bem, era um erudito. Tinha um lado poético, né? Tinha, era um poeta que não se sabia isso, os autores que lidaram com o Capitão Moro, não sei se eu conto agora ou conto depois. Pode contar. Posso contar, né? Achavam que ele era um autor de versinhos por aí, muitos versos para cá, versos para lá, poesiazinha para cá, morte de não sei quem, filhinho de não sei quem, filho do rei.
mas de repente se descobriu uma poesia que os críticos consideram de grande qualidade, publicada na primeira antologia da poesia brasileira, né, que reúne os grandes poetas de Minas, né, Tomás Gonzaga, enfim, os grandes poetas da escola mineira, que começou a literatura no Brasil, né? E junto com esses grandes, de São Paulo, só tem 3 poetas, um que é totalmente desconhecido, o outro é o José Bonifácio, que era um pouco poeta, mas é conhecido muito mais pela função política do que como poeta, e realmente era muito melhor político do que poeta. E o outro é o Capitão Tax, Capitão Mor Tax, né? Agora, durante 100 anos, esse livro foi publicado em 1853 pelo Varnhagen, que é um grande historiador, e antes de ser historiador ele era um crítico de literário, né? Fez a primeira grande antologia que há da poesia brasileira, foi feita por ele, chama Florilégio da Poesia Brasileira. Ele inclui 3 paulistas só, uns 60 autores, e um deles é o Vicente Tax, essa poesia grande, é um soneto com muitas glosas, com 8 ou 12 glosas. Tem aqui, né? Tem aí, tem tá, aqui, tá né? em anexo. Uhum. E o Varnhagen, ele nasceu ao lado aqui, nasceu em Sorocaba, filho de um alemão que criou a primeira indústria de ferro, né, de Ipanema, perto de Sorocaba, né? E uma senhora da sociedade local, né? E o Varnhagen, ele se enganou e colocou a informação que ele teve, ele recebeu essa poesia, ficou impressionado com ela, colocou na antologia, mas estava Vicente da Costa Jacques, em francês Jacques, e não Taques. Então, tanto Varnhagen como todo mundo achou que era um poeta que ninguém conhecia de tudo, que chamava Jacques, não associou o Capitão Mor a ele. Só 100 anos depois, em 1945, um historiador, ao reeditar esse livro pela Academia Brasileira de Letras, esse historiador, que me foge o nome agora, mas historiador de relevo, descobriu que o Jacques da antologia do Varnhagen era o Vicente Tax. E ele explica isso quando foi republicado esse livro, né? Mas já era 1945, já ninguém conhecia tão bem o Capitão Mor como conhecia 100 anos antes, né? E ninguém ligou muito para isso, até que o Luiz Roberto de Francisco publicou na Academia de Tu, naqueles anuários da Academia, essa poesia do Capitão Tax, né? E Luiz Roberto sabia que era da antologia, mas não explicou muito bem isso, né? E eu expliquei, completando um pouco, junto com o Luiz Roberto, que era exatamente ele, que dei a 2 críticos importantes do Brasil para avaliar essa poesia, que eu achei bonita, mas eu não sou um crítico literário, né? E os 2 acharam uma poesia de qualidade excepcional, né? Então, revelou-se agora, recentemente, acho que pelo meu livrinho, que o Capitão Mor era um poeta de muita qualidade, né? Do nível, não diria do nível dos grandes poetas mineiros que começaram a literatura brasileira, mas conseguiu uma poesia dessa qualidade. O interessante é que esses críticos falam, ele não pode ter só essa poesia, tem que ter outras poesias de qualidade, mas onde é que estão essas poesias? Né? Não havia imprensa no Brasil colonial, não se sabe, se perderam, né? Agora, como diz nitidamente um crítico, que é o Mafra, historiador e literato, e meu amigo, ninguém escreve uma grande poesia de repente. Assim, para escrever uma poesia de qualidade, a pessoa precisa ter outras experiências no campo, né? Então, o Capitão Mor, além de ser Capitão Mor no auge de Tu, era também um bom poeta, né? Então, Dr. Sinésio, o Capitão Mor, ele era o mais famoso do Brasil colônia pela importância de Itu na época, né? E porque ele era uma pessoa que tinha instrução, que sabia escrever, então assim, era uma personalidade realmente diferenciada dos demais, né? É verdade. Pelo menos de São Paulo não há nada parecido com ele na colônia, né? E ele escrevia bem, né? Isso tem vários ofícios dele. Os ofícios da época colonial, que estão nos arquivos de São Paulo, são meio revezados, complicados. Quando a gente chega nos poucos ofícios que há dele, que sobreviveram até hoje, né? São muito bem escritos, né? Então, tudo ele é um crítico das coisas, observa bem.
muito subserviente ao poder, né? Mas ele exercia o poder dele, mas escrevia bem, e tinha essa qualidade, né? Por acaso nasceu um poeta, né? Um poeta de qualidade, um homem que não foi para Coimbra, não saiu do Brasil. E o senhor me falou que ele punha uns versinhos no É final das verdade. decisões Em dele. algumas decisões ele punha uns versinhos, né? O historiador de Tu, que é o Nardi Filho, ele põe alguns versinhos que ele achou do Capitão Mor, né? Por exemplo, eu coloquei no meu livro que ele vigiava Itu, uma pessoa de Itu recebeu em doação no Largo do Patrocínio, que agora tem outro nome, sempre mudam os nomes, o Largo do Carmo é diferente, o Largo de São Francisco, outro nome, mania que a gente tem de mudar os nomes das ruas, em geral para pior, né? Mas lá no Lago do Patrocínio, onde tem a igreja do Patrocínio em Itu, ele recebeu uma doação de um terreno para construir, fazer alguma coisa, né? Mas o Capitão Mor verificou que no dia anterior não tinha feito nada. No dia que ele foi lá verificar que era necessário que o que recebeu essa doação tivesse feito alguma coisa, construção, plantado alguma coisa, ele viu que estavam várias árvores plantadas recentemente. O tal homem deve ter ido com a família dele à noite e plantou umas arvrinhas para lá, a impressão que era ocupado, né? E o Nardi transcreve uns versos que o Capitão Mor teria feito de improviso, né? Que fala isso, né? Você não vai enganar o Capitão Mor. Então, os versinhos estão no livro, assim. Agora, o grande corregedor aqui da cidade vai pôr você na prisão apesar disso, porque você não vai conseguir enganar a menina dos olhos. Os versinhos bem divertidos, assim, que eu coloquei na época lá. E assim, em outras decisões dele, ele incluía esses versinhos, né? E chegou a 2 ou 3 ocasiões que ele declama versos na Câmara Municipal de Tu, né? Que é uma coisa rara, você nunca viu um prefeito declamar um poeta, né? Um poeta nato. Umas mocinhas, umas senhoras, algum poeta declama, mas o Capitão Mor, enfim, é raro, né? E doutor Sinésio, consta, e o senhor já até deu umas dicas no começo do programa falando sobre as gargalhadas de Dom Pedro, né? Consta que o Capitão Mor foi participar de uma solenidade junto a Dom Pedro, que era o príncipe regente na época, antes da independência, né, da proclamação, e como ele era muito absolutista, ele foi até lá participar da cerimônia e sofreu um grande constrangimento. Eu queria que o senhor contasse essa história, porque inclusive é um capítulo aqui do livro, né? É minha porta de entrada ao Capitão Mor, quando eu soube dessa história, né? E é o episódio mais conhecido da vida dele, porque vários autores falaram sobre isso, né? Autores importantes, né? O Toné, o Alberto Rangel, eu ponho até na capa do livro um pedacinho do Alberto Rangel sobre isso, né? Outros autores também, Sérgio Buarque de Holanda, um grande historiador, né? Mas, e ele, é verdade, quando o Dom Pedro estava em conflito com as cortes em Portugal, né? O pai dele, o rei, tinha voltado para Portugal, Dom João VI, e as cortes queriam desfazer várias medidas autonomistas que eles já tinham tomado, né? José Bonifácio já era ministro dele. Ele fez uma viagem a Minas para angariar apoio de Minas Gerais, Ouro Preto, as suas posições autonomistas. Ele já estava casado com a princesa Leopoldina, uma Habsburgo, né? E daí ele veio para São Paulo também, que era a terra do José Bonifácio, para também assegurar o apoio, né? E ele, antes de viajar a Santos, na volta de Santos, que ele proclamou a independência em 7 de setembro, provavelmente no dia 3 de setembro, recebeu uma delegação de autoridades da cidade, das cidades próximas, Taubaté, Sorocaba, entre os quais estava o Capitão Mor. O Capitão Mor viajou de lombo de burro, 2 dias era a viagem, levou a roupa dele, queria se apresentar a Dom Pedro num outro burro, ficou na casa de um amigo em São Paulo e se apresentou, né? E o Dom Pedro, acho que ele estava bem contente na época, porque ele tinha nesses dias, 2 dias antes, conhecido, no sentido bíblico, a futura Marquesa de Santos. Então, que foi o grande amor da vida dele, né? Depois, quando ele voltou para o Rio, ele já levou a Marquesa de Santos, foi um negócio rápido, né? E Domitília, né? Não era a Marquesa de Santos ainda, nem depois é que ela ficou. Mas, e nesse beijamão, que era uma cerimônia que havia
Nos reinos europeus, né, uma cerimônia de submissão e de homenagem ao chefe de Estado, né, apareceu o Capitão Mor, que já estava alquebrado pela idade. Ele tinha 10 anos menos do que eu tenho hoje, mas na época, 70 e poucos anos era muito. As pessoas, ninguém conhecia os avós, era raro conhecer avô naquela época, porque a média da idade era uns 40 anos, não se vivia tanto, né? E o velho Capitão Mor, que já era famoso em São Paulo pelo absolutismo dele, pelos 40 e tantos anos que ele já estava em Itu, né? Foi fazer uma reverência e foi muito estropiada, ele quase caiu na primeira reverência que se fazia quando entrou lá. O imperador, que tinha 23, 24 anos, não resistiu àquela figura esdrúxula do Capitão Mor e deu uma gargalhada, né? O Capitão Mor ficou estarrecido, porque ele era um absolutista, ele idolatrava a monarquia. De repente, quando pela primeira vez e única vez na vida ele ia ver a personificação da monarquia que ele idolatrava, ele recebe uma gargalhada, né? Mas ele reúne forças e vai até o imperador, né? O futuro imperador. Beija a mão que o Dom Pedro tinha ficado de pé do trono, deu para ele, já estava, quem sabe, arrependido da gargalhada, e fala uma frase que tem uma variedade, mas basicamente é: com estas vestes que Vossa Majestade, Vossa Alteza, empregou corretamente, Majestade ficou depois, era Alteza na época, mofa, servia os vossos ilustres bisavós, avós e pais, reis, e agora sirvo a Vossa Alteza. Fez uma outra reverência e saiu. A saída, a última homenagem, a quarta reverência, e veio para Itu, montado em burro. Devia estar estraçalhada a sua alma, né? Sim. Mas no mesmo dia, o Dom Pedro pediu para alguém que se desculpasse. Logo depois deu uma condecoração e em seguida uma outra condecoração, as duas maiores do Brasil, né? Então, o Capitão Mor compreendeu, aceitou as desculpas, e até nos últimos ofícios dele ele assinava Vicente Tax do senhor Dom Pedro. Então, superou aquele trauma, né? Fiel mesmo. Por isso que o artigo inicial que eu li do Cruzeiro, de um historiador, chamava O Preço de uma Gargalhada Imperial, né? O imperador, com a desculpa e com as condecorações, conquistou de novo esse súdito que ele tinha, né? Que idolatrava a monarquia e passou por essa humilhação, né? O imperador, não era imperador ainda, Dom Pedro, o príncipe Dom Pedro, o regente, era muito bom de música, inteligente, grande cavaleiro, mas era mal educado, como ele mesmo dizia, porque nunca teve bons professores, mas era um aluno irrequieto, né? E não soube se conter, achou ridículo aquele velho na reverência toda torta, com as mazelas da idade, né? E não resistiu e deu a tal gargalhada. Mas o Capitão Mor deve ter feito uma viagem muito triste olha, de São Paulo para cá e para Itu, né? Pois é. 2 dias beirando o rio de burro, né? E, inclusive, tem no Museu Republicano, né? E aqui o senhor coloca no livro a foto da figura no azulejo, né? A representação do momento lá da gargalhada do Dom Pedro, né? É verdade, é um azulejo que o Toné, conhecedor da história, pediu a um grande azul, o maior que havia em São Paulo, que sabia, Gagné, né? Para decorar o Museu de Itu, e ele que instruiu o Gagné como é que teria sido essa cerimônia, e esse azulejo está lá no Museu Republicano e reproduz essa cena da gargalhada real. O senhor falou, antes da gente entrar aqui na entrevista, que Itu também tinha uns pensadores liberais nessa época, em que o Capitão Mor já estava entrando perto do seu falecimento e Dom Pedro estava assumindo o trono, né? E que são pessoas que o senhor dedica alguns capítulos aqui. Fala um pouquinho sobre isso. Pois é. O historiador que destacou isso, aliás, é o maior historiador do Brasil, o Sérgio Buarque de Holanda, né? Ele tem capítulos sobre isso, né? São Paulo, no começo do Império. Mas, por alguma razão, em Itu, o centro do pensamento liberal, que foi importante no Primeiro Império, né? E
e na independência, nas cortes de Lisboa, estava centrado em Itu. Dois dos mais importantes pensadores e políticos literais moravam em Itu. Um era de Itu e era sobrinho do capitão Mor, é o Paula Souza e Melo, Francisco Paula Souza e Melo. Outro era o padre Feijó, que nasceu em São Paulo, morava em Campinas, mas veio para Itu num momento de que ele queria uma renovação religiosa, né? E aqui em Itu havia um padre que criou um grupo que chamava Padres do Patrocínio. Eram padres que, de vida austera, faziam muitas penitências, né? E o padre Feijó quis se integrar nesse grupo. O padre Feijó já era um professor de filosofia, e morou aqui em Itu, né? E, aliás, foi um homem que introduziu Kant no Brasil, era um homem bastante atualizado na época, né? Então, o padre Feijó e Paula Souza foi o primeiro regente do Império, primeiro regente da regência trina permanente, né? Regente único. Depois da regência trina havia regência única, ele foi o primeiro, foi eleito. O homem que substituiu o imperador, padre Feijó. E o outro foi também primeiro-ministro, na época se chamava presidente do conselho, na época já do comecinho de Dom Pedro II, né? Então, essas duas pessoas estavam na Câmara de Itu. E havia outras pessoas importantes, 2 ou 3 da família Paes de Barros, né? 2 irmãos, um foi o Barão de Itu, outro foi o Barão de Piracicaba, eram Paes de Barros. Então estavam reunidos, havia também que tinha uma farmácia, nessa farmácia nessa farmácia que se reuniam essas pessoas para conversar. Há uma historiadora, Marli Terezinha, de Piracicaba, que fala desse momento auge de Itu, né, que é a sede do liberalismo do primeiro império, né? O Partido Liberal do Império está ligado a Feijó, né? Feijó e Paula Souza, então eles estão no início disso, né? Então era uma época que Itu, o Sérgio Buarque de Holanda que diz, que se eu digo isso parece um exagero de ituano, né? Mas Sérgio Buarque de Holanda dizendo, não era ituano, não era exagerado, disse que era o centro do liberalismo do primeiro império na década de 20, eram com esses nomes que havia na Câmara de Itu, né? E tiveram momentos, juraram a Constituição, que foi votada nas Cortes de Lisboa, ajudaram numa revolta que houve em São Paulo. Itu foi a primeira cidade que aderiu a Dom Pedro I, tanto que ele recebeu depois o título de Fidelíssima. Né? Então, houve um momento que a Câmara de Itu era quase que a elite do liberalismo, que vigorou até o final das regências, estava centrado em Itu. Uma curiosidade, há um outro autor que acha que o Vicente Táxi ainda era o chefe, né? E ele era absolutista, mas será a Marli Terezinha de Piracicaba, num romance que ela fala, ele é o vilão e o Feijó é o galã. Mas outros autores acham que ele ajudou. O fato é que ele era ligado pela família com os padres do patrocínio, né? Com um movimento muito interessante que havia aqui em Itu, em torno desse padre jesuíno do Monte Carmelo, que fez a igreja do patrocínio em Itu, né? E o fato é que nesse momento a Câmara de Itu teve uma participação não só regional, mas federal. Só nesse momento é que teve isso, né? O auge, por isso que eu chamo o auge de Itu, né? Além do auge da produção de açúcar, o auge do pensamento liberal, que foi predominante até a regência, no primeiro império e até a metade da regência. Doutor Sinésio, o senhor já escreveu obras muito importantes, de maior abrangência, né, como Fronteiras do Brasil, e agora resolveu aí se dedicar ao Capitão Mor, Vicente Táxi, está com um livro novo já, né, prontinho para ser lançado. O que inspirou, né, o senhor a escrever sobre Vicente Táxi? Pois é, eu quase 50 anos no Itamaraty, né? Fiquei um pouco especializado na formação das fronteiras do Brasil, escrevi sobre isso, alguns livros. Tenho também um livro de frases, assim, mas basicamente meus estudos históricos são ligados a fronteiras do Brasil, né? Mas agora eu voltei para Itu, eu moro em São Paulo, mas estou frequentemente em Itu, participo da Academia Ituana de Letras, né? Então quis fazer uma coisa para Itu, assim, a minha homenagem a cidade natal, e por acaso também eu sou descendente do Capitão Mor, né? Eu não tenho mania de antologia,
genealogia, né? Sou até irreverente, assim, né? Outro dia, um historiador de Itu descobriu, para usar uma linguagem popular, que não está muito em moda, que eu tenho um pé na cozinha, de outro lado. Eu fiquei até contente, assim, viu? Porque da base a minha irreverência, né? E por acaso eu sou descendente do Capitão Mor, né? Por parte de pai ou por parte de mãe? Por parte de pai, Um lado Almeida Prado, que deu Sampaio, né? Uma filha dele era casada com Almeida Prado, que é meu quinto avô, quarto avô, né? Mas isso estimulou um pouco, assim, mas eu não tenho mania de família, inventar famílias, assim, certa nobreza, não é meu caso nem de longe, mas isso me estimulou, talvez, a curiosidade, né? Curiosidade em torno dele. E, doutor Sinésio, quem quiser adquirir o seu livro, né, Itu em seu auge, nos tempos do Capitão Vicente Taques, Capitão Mor, onde que encontra? Ele vai ser lançado no dia 14, como eu disse, né, um sábado. Os interessados podem ir, vai ser a partir das 10 horas no Centro de Estudos do Museu Republicano lá de Itu, antiga prefeitura, ali no centro de Itu, né? Vai ser lançado e eu vou assinar alguns exemplares para os interessados, né? O preço da venda vai ser revertido para a Academia Ituana de Letras, que tem uma função cultural que eu aprecio muito, né? E depois tem um coquetelzinho, quem for será bem recebido lá em Itu, os interessados, né? E ele vai estar nas livrarias de Itu, duas, uma no centro, outra no shopping, né? Espero, quem sabe, algum ponto aqui em Salto também, né? Quem sabe por internet, que eu vou verificar. Pela ainda, internet? Eu vou ver com o editor, que é um editor aqui de Salto, que é o Jean. Jean, né? Jean Provinage. E Jean francês, né, que eu brinco com ele, porque o nome dele é francês, né? Mas é um bom editor, o livro está bem bonitinho, ele que desenhou a capa, uma edição fez tudo, bem né? feita. Então, a partir de 14 de junho, estará à disposição dos interessados. Muito bom, eu já tenho o meu, por sorte, ó, já ganhei. Não consegui ler tudo, eu tenho que confessar, né? Mas vou ler porque é importante a gente saber a história. Para combater insônia, nada melhor. Imagina. É muito importante a gente saber da história, da onde a gente vive, né, doutor? É muito importante, eu acho. É muito importante saber a história, as coisas lá. Não é que a história ensine tudo assim, mas a história ajuda você a se situar no presente, né? Por exemplo, essa história que Tu é um grande centro produtor de açúcar, pouca gente conhece, né? E que teve um nível de pessoas, né? Quase que igual a São Paulo. Pois é, os líderes liberais, tinha José Bonifácio, que era de Santos, que era o grande ministro Dom Pedro II, depois tem o Padre Feijó e Paula Souza, né? Pessoas muito importantes. Acho que Tu foi o auge de Tu, né? Para ter os barões todos, as pessoas que receberam títulos em Itu são dessa época também. As coisas, a arquitetura de Itu, as igrejas de Itu, a Matriz, Bom Jesus, tudo é dessa época, né? Então, todo o patrimônio histórico de Itu é dessa época, né? História riquíssima, né, doutor? É verdade. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, sucesso para o novo livro, que eu tenho certeza que vai ser. E obrigada por ser um historiador e pesquisar a fundo a história do Capitão Mor Vicente Taques. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Obrigada eu. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Beijo no seu coração. Semana que vem eu tô de volta.